Hora de questão comentada sobre concordância e concordância verbal é um tema extremamente importante, não é só para fazer prova, não, é para você usar na fala e na sua escrita. A banca IBAD, Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, uma questão recente do ano de 2020. Eles pediram o seguinte, olha lá. Considere o trecho. A região sudeste corresponde a 6% dos recursos hídricos e a região nordeste corresponde a 3% dos recursos hídricos. Isso era uma frase do texto que eles deram. Marque a alternativa que contém o verbo utilizado com a concordância verbal correta. Faça uma pausa, vejam o que você vai marcar e depois você volte aqui comigo. Eu sempre peço para fazer uma pausa, porque você não tem a questão em mão, então você tem que pausar para você ver o que rola e não só ouvir o que eu tenho a dizer. Então, só te lembrando que isso que se define com o nome de concordância verbal, outras vezes, para vocês que já me seguem aqui, para vocês que estão aqui direto, toda vez eu defino a mesma coisa, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, estar em concordância é estar de acordo. E a concordância verbal vai ser o acordo que se faz entre o verbo e o sujeito que o verbo tem. Se o sujeito for singular, o verbo deve ser usado no singular. Se o sujeito for plural, o verbo deve ser usado como plural. Então, quando eu falo assim, os recursos hídricos são mal distribuídos, ao dizer que os recursos hídricos são mal distribuídos, eu tenho ali uma forma do verbo ser, um verbo que está no plural. Se o verbo, não é, né? É seria singular. O verbo ser está no plural porque o sujeito é plural. E o sujeito está aqui, ó, os recursos hídricos. Isso tudo é o sujeito. Agora, existe uma palavra principal do sujeito que se chama núcleo. Palavra principal do sujeito, que no caso aqui é recursos. Aqui, a palavra principal são os recursos que são mal distribuídos. Então, o núcleo, normalmente, quando em casos normais, é o primeiro substantivo que aparece no contexto. Na maioria das vezes, o núcleo de um sujeito é o primeiro substantivo que apareceu, que é o caso aqui de recursos, que é um substantivo, que aqui ó, tem um artigo antes. Sujeito plural, verbo plural. Acontece que na letra A, olha aí, tem assim, 3% dos recursos hídricos. Tá bom? Aqui tem um numeral percentual. 3% dos recursos hídricos. Quero te informar uma coisa. Esse termo é o primeiro substantivo com uma característica. Não preposicionado. Eu não posso dizer que o núcleo de um sujeito possa ter uma preposição. Por exemplo, a casa de madeira foi construída à beira da praia. A casa de madeira, qual que é o núcleo? Casa, é o primeiro substantivo. Madeira é substantivo também, mas tem a preposição de. E não foi a madeira que foi construída, foi a casa. É o primeiro substantivo e um substantivo que não tem preposição. Quando eu pego isso aqui, o primeiro substantivo é recursos, mas que não pode ser núcleo, porque tem a preposição de, com o artigo os. Então, o núcleo é o numeral. Os 3% dos recursos hídricos. Poderia antepor um artigo aqui implícito. Esse é o numeral que está funcionando como núcleo e tem um valor substantivo. 3 é mais de 1. 1 é singular. 3 é plural. Vai na tela. A letra A está errada. 3% dos recursos hídricos correspondem. Então, 3% dos recursos hídricos correspondem ao total. Então,
se eu estou falando de 3, é por esse motivo que eu estou usando o verbo no plural. Olha a letra B. 5% das pessoas. Pessoas não pode ser o núcleo, porque tem a preposição das. Então, como eu tenho 5%, 5 é mais de 1 na tela. Está errada a letra B. 5% das pessoas desperdiçam e não desperdiça. Olha a letra C. 1% das pessoas. Pessoas não pode ser núcleo, porque tem preposição. Mas agora, 1% das pessoas. Isso tudo é o sujeito. O núcleo, então, vai ser 1%, que é singular. Então, olha na tela, a letra C é a resposta. 1% das pessoas usa, no singular, água moderadamente. 1% das pessoas usa água moderadamente. É singular, usa é singular, e a resposta é a letra C. Por que não a letra D? Porque 1% da economia, o numeral é 1%. 1% não empregam, 1% emprega. E por que não a letra E? Porque na letra E, olha aí na tela, 99% é mais de 1. Então 99 utilizam e não 99 utiliza. Então, meu amigo, concordância verbal está presente em todos os concursos. Hoje eu quero divulgar para vocês um nosso produto que no momento da nossa gravação, eu sempre digo isso, eu não sei quando você está vendo, mas se você está vendo hoje, que foi o dia que eu postei, está no ar, está valendo isso aí, Nós temos no nosso site www.ivalonline.com.br um curso de português específico para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. Nós estamos num momento em que esse concurso está suspenso em função da pandemia do coronavírus. Tomara que você esteja vendo isso aqui daqui a 2 anos, que isso tudo já tenha passado. Mas no presente momento, os concursos estão sendo postergados em função de não poder haver aglomeração de pessoas. Mas isso não quer dizer que você não deva estudar. Porque a qualquer momento que ele voltar, você está preparado. Aproveite o seu isolamento social e vá lá, www.ivalonline.com.br.